Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar uma continuidade com relação ao texto anterior, ao vídeo anterior sobre escatologia e o estudo do final dos tempos. Bom, como vai ser o fim do mundo? Com relação às profecias, quando a gente vê na Bíblia as profecias, você tem duas formas de interpretá-las. Na verdade, qualquer texto você tem duas formas de interpretar. Seja interpretação literal ou interpretação alegórica. Interpretação literal é aquela que você extrai do texto o significado das palavras e você compreende aquilo que o autor está escrevendo da forma como o autor está escrevendo. Claro que você tem que respeitar o contexto, respeitar em que momento histórico aquilo está sendo produzido, mas em todo caso é essa interpretação literal. A interpretação alegórica, ela parte do pressuposto de que a pessoa que lê, ela vai pegar o simbolismo do que está escrito e vai extrair daquele simbolismo o significado. Bom, então nós vemos o seguinte, na interpretação literal, a autoridade continua sendo quem escreveu. Na interpretação alegórica, a autoridade fica sendo quem leu. Então, com relação à Bíblia, pressupondo que ela é produzida por Deus, ela é inspirada por Deus, significa que na interpretação literal você reconhece que a autoridade continua sendo divina. A autoridade do texto é divina. Você está levando em consideração que quem determina aquele texto é o autor, Deus. Na interpretação alegórica, não. Na interpretação alegórica, a autoridade final do texto é o leitor. Então o leitor atribui ao texto aqueles símbolos que ele imagina que seja e ele extrai daqueles símbolos aquilo que ele acha que deve ser. Bom, com relação à Bíblia é muito complicado você querer usar uma interpretação alegórica. Por quê? Porque a interpretação alegórica ela vai retirar a autoridade divina e vai passar para o ser humano. Então toda vez que você, ao ler a Bíblia, você coloca alguém acima de Deus, você acaba violando a própria Bíblia. O teólogo D.L. Cooper, ele diz a regra de ouro da interpretação, que é a seguinte: quando a interpretação direta, literal e simples das Escrituras não faz sentido, não procure outra interpretação. Então, se a interpretação direta, literal e simples das Escrituras faz sentido, não procure nenhuma outra interpretação. Bom, existem alguns requisitos para você poder entender o texto bíblico. Vamos ver que requisitos são esses. Bom, o primeiro requisito é ser salvo pelo sangue de Cristo. O primeiro requisito para entender a Bíblia é ser salvo pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios 2,14 fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O segundo requisito é estudar a Bíblia diariamente. Em Atos 17:11 fala: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. E o terceiro requisito que você deve lembrar ao estudar a Bíblia é o seguinte: você interpreta a Bíblia literalmente, em harmonia com o contexto e com passagens correlatas. Em 2 Pedro 1,20 fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que Pedro está explicando aqui é que quem dá a interpretação é o próprio texto. Nenhuma profecia da Escritura ela é de interpretação própria, particular. Ou seja, não existe a minha interpretação a sua interpretação não existe isso. Só existe um significado e uma interpretação exata de cada palavra da Bíblia. Compete ao estudante da Bíblia analisar, estudar, até que ele descubra, com a ajuda de Deus, qual é o significado exato de cada texto da Bíblia. Certo? Só lembrando disso. A minha interpretação, a sua interpretação não vale nada. A única interpretação correta é aquela que Deus dá. E compete a você tentar descobrir essa interpretação correta. Vamos lá.
O quarto requisito é saber dividir a Bíblia pelo momento em que ela foi escrita, em qual dispensação. A Bíblia ela teve várias dispensações. O que é uma dispensação? É um período em que Deus usa determinadas regras para perdição e salvação. Por exemplo, isso vai ser tema de um próximo vídeo, mas, por exemplo, existe um período dos patriarcas, um período da lei, um período da graça, um período do milênio, e em cada uma dessas regras, em cada uma dessas épocas, Deus estabelece uma forma do ser humano se preservar e uma forma do ser humano cair. Em 2 Timóteo 2,15 fala o seguinte: procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade é você saber que em cada momento existe um contexto bíblico que mostra como se cumprirá determinada profecia. Existem profecias que não têm nenhum significado hoje. Por exemplo, a profecia do número da besta, 666. É uma profecia que ninguém sabe o que significa. Se alguém falar que sabe, essa pessoa ou está mentindo, ou a pessoa acha que descobriu. Não tem como saber. Não tem como saber o que significa isso. Já vi teoria para tudo sobre isso, mas é algo impossível de se saber hoje. O que acontece é o seguinte: conforme o tempo passa, as profecias vão ficando cada vez mais claras, os sinais ficam mais claros. Então, conforme o tempo passa, fica mais fácil descobrir o significado de uma profecia. É assim que funciona. Outra regra, outro requisito para se entender a Bíblia é comparar a Bíblia com a própria Bíblia. 1 Coríntios 2,13 fala o seguinte: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você usa a Bíblia para entender a Bíblia, você usa a Bíblia para comparar os textos da Bíblia, comparar as palavras e saber qual é o tema que está sendo tratado, quais são os assuntos que estão sendo falados ali naquele momento pelo escritor. Outro requisito, o último requisito, é colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Um requisito para entender a Bíblia é você praticar aquilo que você lê. Você lê e pratica. Você faz aquilo ali de acordo com o que você leu. O que significa isso? Significa que quando você vivencia alguma coisa, você aprende muito mais e aprende na prática como funciona. Em Atos 8,35 fala: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. A primeira coisa que os apóstolos fizeram depois da subida de Jesus foi orar e pregar. E aí foi passar o evangelho adiante sem parar. Passar o evangelho adiante até a morte. Essa é a colocar em prática, né? Colocar em prática a escritura é isso, é passar o evangelho adiante. Bom, vamos lá. Quando a gente vai interpretar uma profecia, a gente tem que lembrar do seguinte. Primeiro, certas profecias foram condicionais. O que significa isso? Tinha uma condição. A profecia de Jonas para Nínive era uma profecia condicional. Ela tinha uma condição. Ela ia acontecer se o povo de Nínive continuasse daquele jeito. Ela não iria acontecer se o povo de Nínive se consertasse. Segundo, quando interpretar a Bíblia, interpretar uma profecia, você tem que lembrar o seguinte: que muitos profetas falaram do futuro como se fosse passado. Porque depois que ele visualizou aquilo, mesmo sendo o futuro, e ele sabendo que era o futuro, ao visualizar aquilo passou a ser passado para ele. Porque ele já viu, ele já entendeu, né? Ele já visualizou e aí passou a ser passado para ele. Por isso que muitas vezes ele fala do futuro como se fosse o passado. Uma terceira regra que deve ser lembrada é o seguinte: muitos textos têm um ou mais intervalos de tempo entre eles,
como por exemplo Isaías 61, de 1 a 2. Vamos nesse texto. Quando Jesus cita esse texto, ele não cita por completo, ele para em determinado momento. Ele para na parte que fala apregoar o ano aceitável do Senhor e não fala mais o resto. Vamos ver por quê. Isaías 61, 1 e 2 fala o seguinte: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aí foi a primeira vinda do Messias. Quando Jesus cita esse texto, ele para aí. O que ele veio fazer, ele para aí. Por que ele para aí? Porque se ele continuasse, ele diria que estaria fazendo uma coisa que ele não veio fazer naquele momento. Qual a continuação? E o dia da vingança do nosso Deus. Só que esse dia da vingança do nosso Deus, ele só vai acontecer na segunda vinda do Messias, né? No julgamento das nações durante o milênio. Bom, o dia da vingança do nosso Deus, que Cristo vai fazer, ele só vai fazer depois de um certo tempo, só durante o milênio. Então você vê que no texto ele está contínuo, é uma coisa atrás da outra. Não está aparecendo no texto o intervalo. Qual o intervalo? O intervalo da própria morte de Jesus até hoje. Não tem esse intervalo no texto. O texto ele segue corrido. E depois ele continua a consolar todos os tristes. Só que isso só vai acontecer no céu durante a eternidade. Então a gente vê o seguinte: num texto existem uma frase só que vai acontecer em 3 momentos diferentes. Apregoar não aceitável ao Senhor aconteceu quando Jesus veio. O dia da vingança do nosso Deus só vai acontecer no milênio. E só contra as nações que perseguiram o povo judeu. E em terceiro, consolar todos os tristes, só vai acontecer no milênio. Só vai acontecer na eternidade. Então você vê que no único texto existem 3 momentos históricos, 3 profecias separadas, né? Mas ele está escrito como se fosse uma coisa só. Está na sequência, está na ordem cronológica, né? Mas existem intervalos entre essas frases. Outro exemplo que a gente vê é em Gênesis, porque no capítulo 1, né, ele fala da criação do homem e da mulher, e depois no capítulo 2 ele explica detalhadamente a criação do homem e a criação da mulher, que já foram citados no capítulo 1. Então o que significa isso? É um intervalo de tempo em que é passada uma explicação geral e depois se passa uma explicação específica daquilo de mais puro e nobre que Deus fez, que é o ser humano. Uma quarta regra que deve ser lembrada é o seguinte: muitas profecias obedecem à lei do duplo cumprimento. Não todas, mas muitas são. O que significa? Que muitas vezes existe um cumprimento de exemplo, um chamado tipo, né? Um sentido figurado, temporário, provisório, antes de ocorrer o cumprimento verdadeiro. Por exemplo, a destruição de Jerusalém no ano 70 foi um cumprimento de exemplo daquilo que vai acontecer em Jerusalém durante a grande tribulação. A invasão de Antíoco IV Epifânio ao profanar o templo é um exemplo do que o anticristo vai fazer ao profanar o templo. Então, coisas que já aconteceram, né, mas vão acontecer de verdade. Elas só aconteceram de exemplo, né? Essa é a chamada lei do duplo cumprimento. Um quinto ponto, uma quinta regra que deve ser lembrada é o seguinte: você corre perigo, né, se você basear uma doutrina em figuras, tipos ou parábolas. Então, cuidado ao estabelecer qualquer tipo de doutrina, principalmente em profecia, que é um estudo do futuro, né, baseada em figura de linguagens, tipos e parábolas. Não só em figuras de linguagem, mas figuras de acontecimentos. Por exemplo, cada parábola ela é um tipo para ilustrar um acontecimento.
E desse acontecimento se extrai um fato espiritual. Você não deve, ao usar uma parábola, tentar encontrar explicação para cada um dos detalhes de cada figura ou de cada parábola, mas sim o seu sentido principal. Quando você pega uma parábola, um tipo, pega a ideia principal dele e coloque na sua vida. Não tente explicar ponto a ponto, vírgula por vírgula, cada detalhe. Não faça isso. Porque parábolas e tipos, eles são fundamentados em outros trechos da Bíblia que são mais claros, mais literais e mais explícitos. Então, nunca faça o contrário. Pegue só a ideia principal de cada tipo, de cada parábola, né, para entender melhor, né, aquilo que já está exposto em outros textos que são até mais claros e mais explícitos do que a própria parábola. Uma sexta regra que deve ser lembrada também com relação a profecias é o seguinte: os textos claros são usados para explicar textos nebulosos. Por exemplo, existe um texto extremamente mal interpretado na Bíblia. Ele está em Joel 2, 28 a 32. O que diz esse texto? O texto diz assim: e há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as suas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias derramarei do meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. O que acontece? Muitos estudiosos, pessoas sérias, interpretam esse texto de uma forma equivocada, como se esse acontecimento tivesse iniciado, né? Esse derramamento do Espírito tivesse iniciado em Atos 2, 14 a 21. E que ele só terminaria no juízo final. Existe um erro grande aí. O que acontece? O próprio Pedro, né, inspirado pelo Espírito Santo, alterou o texto de Joel. Vamos lá? Olha o que disse Pedro. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens que estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o que acontece aqui. Pedro explica, né, no grego, Pedro está falando o quê? Ele está explicando exatamente que o que aconteceu ali, o que estava acontecendo naquele momento, ele não era uma bagunça de bêbados, mas era uma manifestação do Espírito Santo. E ele, inspirado por Deus, ele modifica o texto. O que acontece é que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele altera o texto de Joel. Como? Ele fala o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias. Bom, essa parte, o que Pedro está dizendo no grego é o seguinte: isto é semelhante, é isso que Pedro quer dizer aqui no grego, isso é semelhante ao que foi escrito por Joel.
Ou seja, aquele acontecimento do dia de Pentecostes é um cumprimento de exemplo. Lembra da lei do duplo cumprimento? É o cumprimento de exemplo de algo que vai acontecer somente durante a grande tribulação. Principalmente ali na grande tribulação como um todo. E esse texto está no Antigo Testamento porque ele foi dirigido para o povo judeu. Esse acontecimento é sobre a salvação do povo judeu durante a grande tribulação. Esse texto ele não é de aplicação direta para a igreja. Até porque a igreja, ela quase nunca ela é mencionada no Antigo Testamento. Algumas partes só do Antigo, quando fala que o Messias viria para os gentios, é a única coisa que a gente tem de igreja no Antigo Testamento, né? Mas o Antigo Testamento ele é direcionado para o povo judeu. Ele se aplica aos crentes? Sim, indiretamente. Você não aplica as leis do Antigo Testamento, as regras do Antigo, diretamente para a igreja. Você não deve fazer isso. Vamos continuar aqui. A gente falou da sexta regra, né, da interpretação. A sexta regra são textos claros explicam textos nebulosos. E vamos lá. Na sétima regra, ela diz o seguinte, sétima e última regra. Ele fala o seguinte: as profecias elas foram cumpridas literalmente. Então, tudo indica que as profecias futuras também serão cumpridas literalmente. Mais uma vez, isso afasta a questão da alegoria, do cumprimento alegórico, né? Se as profecias, a gente lê no Antigo e no Novo Testamento, as profecias acontecendo exatamente da forma como estava previsto, nós vemos profecia X falando que ia acontecer isso, isso, isso. E na hora do cumprimento acontece exatamente aquilo, tudo indica que as profecias que não aconteceram ainda, sobre o futuro, vão acontecer exatamente daquele jeito. Lua em sangue, sim, lua em sangue, vermelha. Coluna de fogo, né? É exatamente o que está escrito. E nosso último ponto de hoje é o seguinte: é a aplicação do estudo de escatologia. Você tem que aplicar esse estudo na vida das pessoas, inclusive na sua própria. E a primeira aplicação do estudo de escatologia para o crente, né, é o conhecimento do amor e do poder de Deus. Para que serve estudar escatologia? O crente ele estuda escatologia para conhecer o amor e o poder de Deus. Vamos aos textos. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Efésios 2:3-10. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você vê que a primeira aplicação, né, é para o crente, do estudo da escatologia, é para você conhecer mais do amor e do poder de Deus, através de tudo aquilo que ele vai fazer ainda no nosso planeta, né, no nosso mundo, e tudo aquilo que ainda vai acontecer com as pessoas. A segunda aplicação é a aplicação para o descrente. Para o descrente, ele precisa entender, né, que existem dois futuros eternos e que eles devem ser decididos hoje.
seja a vida eterna ou seja a condenação eterna. Vamos aos textos. Em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Apocalipse 20,15 fala: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o descrente ele precisa saber disso, ele precisa ter essa informação, que a aplicação do estudo da escatologia é mostrar para o descrente que ele vai ter que optar entre vida eterna ou condenação eterna. Bom, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu estou tentando colocar um vídeo por dia. Se você curtiu o vídeo, se inscrever, visualizar o vídeo, você está me ajudando. Vou terminar por aqui e no nosso próximo vídeo a gente vai continuar esse estudo de escatologia. Certo? Valeu, gente. Obrigado.